Meus irmãos, então estamos dando continuidade à exposição da carta aos Romanos. Chegamos no capítulo de número 14. E nós vamos fazer nessa noite, rapidamente, a explanação de forma objetiva deste capítulo. De forma rápida, de forma pontual, porque ele é autoexplicativo. O texto que o apóstolo Paulo escreveu aqui, ele nos traz verdades que nós, como servos de Deus, devemos compreender para trilharmos a nossa vida de forma que nós não venhamos olharmos para o outro com um olhar de julgamento, mas possamos olhar para o outro com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, possamos olhar para o outro sabendo que nós temos limitações em algumas áreas, outros têm limitações em outras áreas, mas juntos nós estamos unidos para servir e agradar ao Deus Todo-Poderoso, aquele que nos capacita, aquele que nos guarda, aquele que nos fortalece, aquele que nos ajuda, é o Senhor Jesus, que nos dá força para seguirmos adiante. Amém, queridos? Então, nessa noite, nós vamos adentrar no capítulo de número 14. Lembrando que nós estamos fazendo a exposição da carta aos Romanos, já quase 2 anos, que nós estamos nessa exposição e nós estamos no capítulo de número 14. Mas é importante ressaltar a igreja, lembrar a igreja, o motivo do apóstolo Paulo ter escrevido essa carta. Ele escreve essa carta à igreja que estava estabelecida em Roma, que era o império da época. A igreja que estava estabelecida na potência mundial de Roma, o império romano, que administrava, que tinha um domínio sobre as nações, sobre todos os povos daquela época. E Paulo escreve à igreja que estava estabelecida ali, porque Paulo tinha um objetivo. Ele queria ir àquela igreja para dali os irmãos o enviarem, para eles estarem indo propagar o evangelho aos 4 cantos da terra, aos confins da terra. E o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos. Lembrando que o capítulo 1, capítulo de número 2, o primeiro Paulo vai falar que todos estão perdidos, todos nós estávamos perdidos. O capítulo de número 2 ele vai destinar os judeus, dizendo que os judeus também estão perdidos, se eles não se voltarem a Cristo, se eles não se arrependerem dos seus pecados, se eles não se voltar à verdade da palavra de Deus, nós por natureza estamos perdidos. Aí quando chega na metade do capítulo de número 3, Paulo vai falar, agora vai tratar sobre a justificação pela fé. Que todos nós somos justificados não por obra. Eu e você não somos salvos pelo que fazemos. Eu e você não somos salvos porque ajudamos pessoas, porque damos banho em mendigo, porque damos cesta básica, porque fazemos um trabalho de filantropia. Não é por isso que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Nós somos salvos porque Cristo nos amou de tal maneira que se entregou na cruz para perdoar os nossos pecados, e pela graça vocês e eu somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo agora vai tratar sobre a justificação pela fé. Eu e você somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E ele vai usar o exemplo de Davi, exemplo de Abraão, exemplificando essa justificação que Cristo nos deu. Quando ele chega no capítulo de número 3, verso de número 23, ele vai ressaltar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você pecamos e precisamos da graça e da misericórdia de Deus para nos voltar a Deus. Por isso que Cristo morreu novamente, ou melhor, Cristo morreu na cruz para nos dar novamente o acesso a Deus, para nos ligar novamente a Deus. Por isso que religião é religar, significa nós fomos religados a Cristo. Por isso que nós estamos reunidos, ligados a Jesus, porque Ele nos leva a Deus. Ele diz em João 14, verso de número 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós somos ligados a Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. E Paulo vai trazer essas verdades. E aí ele chega no capítulo de número 7, e ele vai dizer que nós somos pecadores. Porque o bem que nós queremos fazer, o bem que Paulo quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, isso ele faz. E ele vai dizer, miserável homem que sou, Thelina. Quem me livrará do corpo dessa morte?
Porque eu e você somos inclinados a fazer aquilo que a nossa carne almeja. A missionária Lucinda falou que eu não sou santinha, né? Eu não sou santinha. Os irmãos, né, usando esse entendimento, que eu e você erramos, falhamos. Eu e você tropeçamos. E o mundo tem essa definição. Mas nós sabemos que nós somos santos. Amém, igreja? Quem é santo aqui? Amém? Então a irmã Lucinda é santinha em nome de Jesus. Amém? É uma santa mulher de Deus. Por quê, querido? Não é porque ela deixou de pecar. Nós não podemos misturar santidade com impecabilidade. Santidade é o estado do Filho de Deus que foi regenerado e que foi justificado por Deus. Eu sou santo, mas não é mérito meu. Eu sou santo, mas não é porque eu sou bom. Eu sou santo, mas não é porque eu não faço nada de errado. Não, eu sou santo, é porque Jesus me santificou. Jesus me livra do pecado e da morte. Jesus perdoou os meus pecados e Ele me torna santo. Ou seja, Ele me torna separado para habitar no céu de glória com o Pai. A palavra santo significa separado. Então nós somos separados para morar com Deus. Mas enquanto estivermos aqui, estamos no processo, que é o processo da santificação. Que é um processo imperfeito, que nós vamos errar, falhar. Mas o erro é um acidente de percurso. Porque o servo de Deus, o Filho de Deus, está na procura do aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então você é um santo e uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós somos santos, porque Jesus nos salvou. Mas Paulo vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só que aí no capítulo de número 8 ele começa dizendo, portanto agora, a gente gosta de cantar, né, Telina? É a única música que os varões têm aqui ensaiada. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Querido, não sei se você entende esse capítulo, esse versículo. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Não existe condenação sobre a sua vida, sobre o Filho de Deus. Você foi justificado, você foi limpado, você foi sarado, você é guardado, você é protegido, você é justificado por Deus e não há condenação sobre a tua vida. Sobre você a salvação, sobre você o Espírito, sobre você a bênção, sobre você a santificação, porque eu e você somos filhos de Deus. E portanto agora não há mais condenação sobre nós. E aí Paulo no capítulo de número 8, e nós não vamos entrar no capítulo de número 8, mas só recapitulando, porque Paulo vai trazer sobre essa bondade e misericórdia de Deus, que nós éramos pecadores, mas Ele, por bondade, Ele nos salvou, e agora Ele vai dizer que nenhuma condenação há sobre nós, e vai dizer que também todas as coisas nós vamos poder em Jesus Cristo, né, que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, daqueles que amam a Deus. Então tudo está convergindo para que o trabalhar de Deus, tudo está convergindo para que o agir de Deus em nossas vidas seja concretizado. Então coisas boas, coisas ruins, tudo que passamos na vida, tudo está cooperando para o propósito eterno de Deus em nossas vidas. Amém? Então, querido, agradeça, seja grato, porque tudo que nós estamos passando, Deus está no controle. Deus está cuidando. Deus sabe de todas as coisas. E nós devemos confiar que quem está conosco é aquele que nos garante a vitória. É aquele que faz maravilhas e milagres. E aí no capítulo de número 9, Paulo vai dizer justamente isso. Que quem somos nós para questionar o nosso Deus? Deus, ele faz tanto vasos da ira, vasos de honra, mas também faz vasos de desonra. Ele faz o vaso para o dia bom, mas também faz para o dia mau. Foi ele que endureceu o coração de Faraó. Foi ele, né, que escolheu, que amou Jacó e aborreceu a Esaú.
No capítulo de número 9, Paulo vai falar sobre a soberania desse Deus que eu e você servem. Desse Deus que eu e você adoramos, porque tudo está no controle dele. A tua vida está no controle dele. Nenhuma poeira do universo se move. Nada no universo se move se Deus não autorizar. Nenhum átomo, nenhuma célula, nada se move se Deus não autorizar. Porque Ele é soberano, é o Criador, é o Deus Todo-Poderoso que eu e você servimos. Eu gosto de recapitular para eu e você termos isso muito bem definidos na nossa mente. Muito bem massificado na nossa mente. E esse Deus que nós servimos, Ele governa todas as coisas, governa a nossa vida. É o Deus Todo-Poderoso que nós adoramos. Aí o capítulo de número 10, Paulo agora vai trazer sobre nós a nossa responsabilidade de o adorarmos. No capítulo de número 10, Paulo vai dizer: ei, como ouvirão se não há quem pregue? Como eu vou enviar alguém, se não há quem se disponha? Então Paulo vai dizer que agora eu e você somos responsáveis em adorar a Deus, em levar a mensagem do Evangelho, em propagar as boas novas de Cristo. Nós sabemos que Deus é soberano, mas que eu e você temos a responsabilidade de propagar, de representar, de levar Jesus às vidas e aos corações. Pastor Danilo aqui ministrando, e ele disse algo excepcional, uma frase que é dita, que a Bíblia que o mundo lê, porque o mundo não lê Bíblia, mas a Bíblia que o mundo lê, sou eu e você. É os representantes de Deus na terra. Aqueles que não conhecem a Deus, eles olham para mim, para você, e eu e você devemos glorificar a Deus em tudo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, queridos, nós agora, através da nossa vida, nós glorificamos a Deus, a nossa responsabilidade humana. E aí ele vai seguir no capítulo de número 12, dizendo que agora o sacrifício, o culto, essa reunião solene, a assembleia solene dos filhos de Deus, agora não é mais como lá no Antigo Testamento, não é um animal que é morto. Agora Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então Paulo vai dizer que agora o culto, a adoração a Deus é em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Eu sou o sacrifício. Agora aqui o tabernáculo está montado, o altar está montado e o sacrifício somos nós. É a nossa vida que é um sacrifício diante de Deus. O meu culto agora começa quando eu acordo. O meu culto começa quando eu tenho relacionamento com pessoas, porque é lá que eu estou adorando a Deus. E quando eu me reúno com a família de Deus aqui, nós estamos prestando a Deus a adoração de um culto que nós estamos vivendo todos os dias dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Deus está sendo cultuado e adorado através das nossas vidas, porque agora o culto é em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Aí no capítulo 13, Paulo vai falar que agora nós também devemos ser submissos às autoridades. E devemos se submeter às autoridades constituídas por Deus, porque toda autoridade ela é constituída por Deus. Não quer dizer que nós temos que ser submissos aos exageros, aquilo que vai contra a palavra de Deus, mas devemos honrar as leis que são legais, aquilo que é legal, devemos andar de acordo com o que é correto e não sermos rebeldes diante das leis dos homens. E devemos adorar a Deus em tudo nas nossas vidas. Aí quando chega no capítulo de número 14, e coloca para mim, por gentileza, capítulo de número 14, verso de número 1, Paulo vai dizer agora: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebai-o, não em contendas sobre dúvidas. Coloca o verso 2 também. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. Olha o que é que Paulo está falando. Ele está aqui agora classificando a família da fé. Temos reunidos entre nós pessoas maduras. Porque Jesus vem buscar uma igreja madura.
Jesus vem buscar uma igreja que está cada dia mais se aperfeiçoando para ser melhor, para ser mais fortalecido. Querido, como é que uma criança nasce? Nós sabemos que uma criança, ela é gerada em uma noite de relacionamento. Uma criança, ela é gerada em uma noite onde tem um clima favorável, um ambiente favorável, né? Uma música boa, né? Uma comida boa, um jantar, aquele ambiente, e ali é gerada uma criança. Assim eu estou trazendo para um culto onde tem uma música boa, né? Uma palavra que vem de encontro, que massageia, uma palavra que às vezes me confronta, mas que eu recebo ali, e naquela noite Deus gera uma vida para o reino dele. Uma pessoa é salva, e a partir daquele momento, meu querido, está nascendo uma criança espiritual. Quando alguém é salvo, transformado, assim é na vida natural. Quando cria esse ambiente de relação, né? E ali é gerado um filho, agora nasce uma criança. Mas junto com aquela criança nasce uma demanda. Primeiro, ela tem que ser nutrida. Ela tem que ser alimentada. Ela tem que ser agora sustentada. E ela não é sustentada por ela mesma, porque criança, ela depende sempre do pai e da mãe. Mais da mãe, né? Minha esposa está ali. Deus que o diga, né? A mãe, ela é agora a fonte de vida daquela criança. Né? O restaurante é a mãe. O restaurante corre na mãe. Comida, quando ela pensa em comida, mãe. Por quê? O que é o leite? Porque Paulo fala, ei, vocês ainda são meninos. Porque vocês não estão comendo um alimento sólido, mas estão ainda bebendo leitinho. Eu tenho que tratar vocês ainda com leitinho. Por que Paulo fala isso? Para a igreja de Corinto. Por quê, queridos? Né? Aqueles cristãos que já eram velhos, muitos velhos de igreja, de momentos de adoração, momentos de relacionamento, mas mesmo assim, eles ainda eram imaturos espirituais. Viviam uma religiosidade sem profundidade, sem busca por Deus, sem estar cavando, se aperfeiçoando mais em Deus. E por isso viviam em demandas de criança. E qual é a demanda de criança? Quando eu começo a fome, eu tenho que chorar, né? E só paro de chorar quando me der de comer. Precisa de um terceiro. Criança, ela não tem condição de ir à guerra. Lembra quando o povo ia à guerra? Quem ficava? As mulheres e as crianças. As mulheres porque tinham que cuidar dos filhos. E querendo ou não, eram a sustentadora da casa. Era quem dava a sustentação do lar. E elas ficavam, e os homens iam à guerra. Só que as crianças, elas não podiam ir à guerra, não tinha essa relevância como a mãe de cuidar, de preparar o alimento, de suprir as necessidades. Porque a criança precisava de um terceiro para sobreviver. Assim é uma pessoa que nasceu na fé agora. Ela é uma criança espiritual. E ela vai precisar de mim e de você. Ela vai precisar do alimento que vem da minha e da sua vida. Porque foi Deus que nos chamou para irmos, para cuidarmos, para levar o evangelho, mas também para apacentar. Né? Jesus falando para Pedro, Pedro, tu me amas? Pastor Luciano veio a compor a equipe de pastores dessa igreja, né? Debaixo dessa orientação de Deus. Tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, Senhor, tu sabes. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Primeiro, a igreja tem um dono. O dono da igreja é Jesus Cristo. Não é o pastor Ezequias, não é o pastor Luciano, não é o pastor Lúcio. O dono da igreja é Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, se nós amamos a Deus, nós apacentamos as ovelhas, não as minhas ovelhas. Mas eu apacento as ovelhas de Deus. Por isso que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem não vai deixar faltar não é o pastor Ezequias. Quem não vai deixar faltar não é o pastor Luciano. Quem não vai deixar faltar na tua casa é o sumo pastor Jesus Cristo, querido. Amém? Então nada nos faltará. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor.
Ele é o nosso sumo pastor, mas nós estamos aqui como representantes dele, dizendo: ei, queridos, nós devemos cada dia mais crescer e amadurecer em Cristo Jesus. Porque Paulo está falando aqui para duas classes. Primeiro, uma classe que comia e outra classe que não comia. Paulo está falando aqui para alguns que se converteram ao Evangelho e entenderam que o Evangelho nos dá liberdade. Só que outros se converteram ao Evangelho, a Jesus Cristo, só que vieram com toda a carga do judaísmo. E lá não podia comer carne de porco. Lá não podia não guardar o sábado. E eles vieram com todas essas ferramentas, com todas essa carga de outra religião, e agora queria praticar isso dentro da religião cristã, dentro do que Jesus já vinha tirado do meio do povo, já havia quebrado aqueles paradigmas, dizendo que agora o sacrifício somos nós, o culto somos nós, a vida agora quem devemos viver é eu e você para a glória de Deus. E aí, entendendo essa verdade, nós, quando nasce uma criança espiritual, nós damos o leite materno, nós ensinamos essa criança a caminhar, mas ela passa a se alimentar a partir do momento, passa a ter independência a partir do momento que ela vai atrás do alimento. Por isso, querido, eu quero dizer uma verdade ao teu coração nessa noite. Preste bem atenção nisso. Alimento sólido não é uma palavra que o pastor traz aqui profunda, não. Grego, hebraico, aramaico, não. Alimento sólido não é o que um terceiro, porque a criança, ela é alimentada por um terceiro. Ela é alimentada pela mãe. E o leite da mãe é um alimento rico em nutrientes. Mas uma hora ela tem que parar de tomar esse leite. Porque senão ela não cresce. Porque senão ela vai morrer. Porque o leite não é mais suficiente para sustentar ela. E a partir desse momento ela tem que começar a procurar alimento sólido. E para arrumar alimento sólido, como é que fazia? Nós tínhamos que caçar. Tínhamos que matar o animal. Tirar a proteína do animal, tirar a carne para poder ali ter proteína, comer o alimento. E ali, a partir daquele momento, você começa a ser relevante para a sociedade. Então nós devemos levar a igreja em maturidade, porque Jesus vem buscar uma noiva, como nós dizemos algumas vezes, Jesus não vem buscar uma garotinha, Jesus não vem buscar uma menina, Jesus vem buscar uma noiva amadurecida. Por isso eu e você devemos nos amadurecer em Deus. Amém, queridos? E aí Paulo vai dizer justamente isso, porque um crê em tudo que se pode comer e outro que é fraco come legumes. Dizendo, eu não vou me contaminar. A ideia de alguns que se converteu ao judaísmo era a ideia de Daniel. É a ideia que eu estou na Babilônia, mas eu não pertenço à Babilônia. Mas isso em Jesus, de fato, eu e você não pertencemos à Babilônia e não podemos nos contaminar com a Babilônia, que é o mundo, que é o pecado, que é a injustiça. Mas entendermos que não é a ferro e fogo como os religiosos queriam impor. Não era como eles queriam se abster daquilo, mas o coração estava distante de Deus. O que nós devemos buscar é um coração em Deus, se fortalecer em Deus, porque tudo é de Deus, e nós devemos fazer tudo para a glória dEle. Amém, queridos? E aí Paulo vai dizer isso, aí verso 3, por gentileza. O que não come, não despreze o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então Paulo está falando aqui de diferenças entre maturidades. Tem pessoas que já estão em um nível, tem pessoas que não. Tem aqueles irmãos que não têm a mesma maturidade que você. E vai fazer coisas de criança. Vai fazer situações ali que muitas das vezes você vai olhar e, poxa, por que o meu irmão está fazendo isso? Isso é coisa infantil da fé. Mas por quê? Porque todos nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. E devemos entender, e Paulo está aqui justamente tratando essa questão, que nós não devemos julgar o que come e o que não come. Segue, por gentileza. Quem és tu que julgas o servo alheio?
para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então quem julga as atitudes é Deus. É lógico que nós devemos orientar e julgar segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus, né? Orientar os nossos irmãos, caminharmos no caminho correto, segundo a direção de Deus, para que nós venhamos ter êxito, que a igreja seja fortalecida, amadurecida, venha crescer cada dia mais e se aperfeiçoar em Deus, né? Mas segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus, não segundo o que eu acho, segundo o que eu acho que isso é certo, isso não é certo, mas segundo a palavra de Deus. Amém, queridos? E aí Paulo vai continuar, verso de número 5. E um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Paulo está aqui tratando sobre a questão das festas, porque os judeus tinham a prática das festas, né? As festas das primícias, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e várias outras festas que eram realizadas no meio, né? E para eles eram festas especiais, dias especiais. Mas Paulo, ô irmão, o que não celebra as festas, ei, quem está cuidando dele é Deus. O que celebra as festas, quem está cuidando dele é Deus. Não julga teu irmão porque ele não faz do jeito que você queria que ele fizesse. Não julga teu irmão porque ele não está na caixinha que você estabeleceu para que o teu irmão esteja. Mas que nós possamos ser colaboradores para o amadurecimento e crescimento uns dos outros. Amém? E aí Paulo vai seguir. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz; o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Segue por gentileza. Porque nenhum de vós vivereis para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. A minha vida e a sua vida está no controle de Deus. Eu e você somos propriedade exclusiva de Deus, e Ele cuida de nós. Ele nos fortalece. Paulo está falando aqui, igreja, preste atenção, não julgue o seu irmão, ou não levante questões, porque ele não está andando segundo o seu padrão, mas no momento certo Deus vai dar maturidade, Deus vai dar crescimento. Nós devemos fortalecer da fé uns dos outros, firmar uns aos outros, e para que juntos possamos alcançar o céu de glória. Amém? Segue por gentileza. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressuscitou e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, que julgas teu irmão, ou tu também, porque despreza teu irmão, pois todo havemos de comparecer antes do tribunal de Cristo. Segura aí. E aí Paulo está falando agora, queridos, todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Todos nós vamos estar diante do tribunal de Deus. Então nós devemos fazer o melhor para Deus, como a missionária Lucinda falou aqui sobre o amor, que está em Romanos 13. Nós devemos amar, cuidar, zelar uns pelos outros, porque nós estamos mexendo com a menina dos olhos de Deus. Por isso que eu não tenho direito de macular a igreja, por isso que eu não tenho direito, de acusar a igreja, porque a igreja é de Deus, são os filhos de Deus. Amém, queridos? Então, queridos, nós possamos entender que nós partimos a ser relevantes para o reino de Deus, quando nós crescemos em maturidade. Quando você começa, nós sabemos que a criança ela passa pelas fases. Primeiro vem a infância, ainda onde tudo é brincadeira, onde não compreendemos muitas coisas, mas depois vem a adolescência, que são momentos muitas das vezes de rebeldia do crente, né? Do crente que fica nervoso com o pastor, fica nervoso com os líderes, né? Tem crente, que está na adolescência espiritual. Muitos que a gente às vezes, tem que ter uns gabinetes adolescentes espiritual, e glória a Deus por isso. E glória a Deus, e a gente se alinha, e eles chegam na juventude, e quando chega na juventude já começa a trabalhar, já começa a ajudar, já começa a trazer alimento para dentro de casa, começa a ajudar o pai, a mãe, começa a ajudar os irmãos, começa a trazer roupa para os irmãos, começa a ser relevante. E aí, queridos, chega a maturidade. Quando chega a maturidade, o momento que agora
eles sabem das suas responsabilidades, sabe que eu tenho que ir ao mundo e proclamar as boas novas. Eu não tenho mais isso como uma mera, algo que não é uma obrigação, agora é uma responsabilidade. Não é algo mais fictício, não é algo mais que eu podia me esquivar. Agora eu sei, eu entendo, isso está muito bem fundamentado dentro de mim. E eu sei que a minha casa depende de mim e eu devo fazer como só dependesse de mim, sabendo que eu só dependo de Deus. Não sei se você entendeu isso, querido, mas tudo que Deus coloca na sua mão, faça como se tudo dependesse de você, mas sabendo que tudo depende dele. E se ele não cooperar com você, não acontece. Mas se ele colocou na tua mão, faça com toda a tua força. Faça com toda a sua intensidade. Porque foi Deus que te presenteou com dons, talentos, para você ir ao mundo e proclamar o nome santo dele. Por isso que a palavra de Deus fala, o que Deus te colocar em suas mãos, faça com toda a sua força. Você estará glorificando a Deus. Você estará sendo relevante para o reino de Deus. Você estará adorando a Deus porque Ele quer o melhor de nós. Ele te capacitou, Ele te deu energia, Ele te deu saúde, Ele te deu alegria, Ele te deu paz para ir ao mundo e proclamar as boas novas dEle. Amém, queridos? Amém? Você vai fazer com toda a energia? Diga glória a Deus. Amém. Então, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer diante ao tribunal de Deus. Segue por gentileza. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, e todo joelho se dobrará em mim, e toda língua confessará a Deus. O 12, por gentileza. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Segue por gentileza. Verso 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Agora, querido, aqui é bom a gente pontuar. A minha vida e a sua vida. Muitas das vezes nós vamos lidar com situações que o nosso irmão vai achar que é um escândalo. Uai, mas pode isso? Porque para ele, o seu momento ali, ele não consegue ainda assimilar. Ele não consegue ainda fazer, ele não consegue ainda ter a capacidade e a maturidade de entender que aquilo ali pode ou não. Então, querido, tudo no seu tempo. Sabendo que o nosso manual é a palavra de Deus. Mas tem algumas pessoas que vai julgar pela roupa que veste. Outro vai julgar pelo excesso. Outro vai julgar pela falta. Né? Um pelo excesso e outro pela falta. Então, nós devemos entender que Deus nos chamou para um equilíbrio espiritual. Eu e você devemos ter equilíbrio. Sermos pessoas equilibradas, temperadas, a palavra de Deus fala. Né? Que nós possamos ir ao mundo e sermos equilibrados no falar, no agir, no se portar. Né? Devemos agir com decência, devemos agir com ordem, como a palavra de Deus, tudo com ordem e decência. Né? Tem coisas que me alista, mas não convém. Por quê? Porque vai afetar a fé de alguns irmãos, ou também vai macular a minha santidade diante de Deus. E isso não convém. É permitido? Talvez é permitido. Mas se está maculando ou de alguma forma desmotivando a fé do outro, é melhor se abster. Então, quando eu faço isso, eu estou glorificando a Deus. E por isso que Paulo traz esse entendimento que o cristão maduro, né, eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Para esse é imunda. Aí Paulo aqui está tratando sobre os judeus, que não podia comer carne. Ele está tratando aqui sobre esse problema que estava no meio da igreja de Roma. Qual era o problema da igreja de Roma? Alguns romanos se converteram ao evangelho. Só que eles vieram com a cultura romana. Podia comer tudo. Tudo era livre. Agora alguns se converteram e eram judeus. E no judaísmo não pode comer carne que seja imunda. Carne com sangue não pode comer. Né? O sábado era precioso, tinha que ser guardado. As festas eram preciosas, tinham que ser guardadas. E eles agora entram e agora se tornam uma família, são irmãos, estão juntos na mesma comunidade, só que um julgava o outro.
falando, opa, olha lá, aquele irmão ali come carne de porco, não chega perto dele não, viu? Perigoso. Você pode ser contaminado. Ó, aquele irmão ali não guarda o sábado. Eu vi ele lá, ó, no sábado trabalhando. Entendeu? Começaram a apontar um ao outro. Como muitas das vezes nós começamos a falar, ó, irmãozinho lá, ó, estava não sei aonde. Né? É lógico, queridos, que nós devemos levar ao equilíbrio uns dos outros. Paulo não está condenando isso. O que ele está condenando é a forma religiosa com que eles se portavam agora. Querendo colocar uma carga que a palavra de Deus não coloca. Não tem como eu dizer, ei, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, sendo que a palavra de Deus não fala. Mas a palavra de Deus diz, não sejais libertinos. Então cuide-se, não seja indecente, não seja imoral. Mas também não queira ser o santão demais, usando bata, usando isso, usando aquilo, falando que é melhor do que os outros. Porque tanto um como o outro está pecando diante de Deus. Devemos procurar sermos equilibrados. Amém, igreja? Caminha, por gentileza. Mas verso 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda. Já lemos o 15, por gentileza, o 15. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme amor. Não destrua por causa da comida aquele a quem Cristo morreu. Olha o que Paulo está falando aqui. Ei, presta atenção, irmãos judeus, que se converteram. Teu irmão, só porque come uma comida diferente de vocês. Ei, Jesus morreu por eles. Quem somos nós para condená-los? Quem somos nós para apontá-los? Jesus derramou seu sangue por eles. Receba-os, ame-os, cuide-os, leve-os cada dia mais a viver uma vida conforme a palavra de Deus. E por isso Paulo vai entrar em defesa dos irmãos. Não sejais, pois, blasfemos o vosso bem. Segue o 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Perdão. Olha, eu até me empolguei nesse texto, porque eu gosto desse texto. Mas eu vi que não estava de acordo com o contexto, né? Mas é porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tão bom como outro texto, né? Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida. Deixa lá, por gentileza, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Querido, não é o que o outro come ou bebe. Não é o que você e eu fazemos. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria. Ei, meu irmão, porque eu e você somos o povo mais feliz da terra? Porque eu e você, o mundo está desesperado, né? Pensando, meu Deus, está dando guerra não sei aonde, está acontecendo isso, é mais imposto, é mais aquilo. E eu e você estamos sorrindo no meio de tudo isso e dizendo, oh, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que o Espírito Santo está comigo, eu sei que Deus está comigo. E o mundo não entende essa alegria, por quê? Porque eu e você somos a habitação do Espírito Santo de Deus. O reino de Deus está em nós. Quando nós oramos, o Pai Nosso é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. E nós vivemos não conforme o reino deste mundo, mas nós vivemos conforme o reino dos céus, porque nós somos cidadãos dos céus. Por isso, querido, que o mundo não entende o porquê muitas das vezes você se veste de forma decente. O mundo não entende porque muitas das vezes você não se contamina com algo que o mundo usa. Não se contamina com entorpecentes para ser feliz. Não precisa de bebida alcoólica para ser feliz, porque o Senhor é a sua alegria. Porque nós somos de fato o povo mais feliz dessa terra. Eu estou falando com a igreja mais feliz dessa terra, amém? Querido, porque feliz é aquele que sabe quem nos salvou. Feliz é aquele que sabe quem nos resgatou. Feliz é aquele que sabe quem te chamou. Feliz é aquele que sabe para onde vai. E nós sabemos que estamos aqui, mas nós vamos morar com o nosso Pai. Feliz é aquele que sabe que nós tínhamos uma dívida impagável, mas Ele pagou a minha dívida. Ele pagou por mim. Ele morreu por mim. Ele me deu a vida. Eu merecia a morte. Eu iria morrer. Eu estava na fila, né? Na fila da pena de morte, da cadeira elétrica.
mas Ele me salvou. Ele me tirou da fila e falou, meu filho, agora você vai morar comigo no céu de glória. Ele nos salvou, queridos. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Segura aí. Nós devemos seguir a edificação uns para com os outros. Lembra do maior milagre? Eu não sei se você entendeu isso, querido. Um dia, eu assisti na televisão e eu falei isso aqui, sobre aquele programa de televisão, o pastor lá pregando, quem quer receber a cura? E oraram por cura e um bocado de gente foi curado. E aí ele começou a falar, vem aqui falar a bênção. A primeira pessoa vem aqui falar a bênção. Pastor, eu fui curado de uma úlcera que eu tinha. Pastor, eu fui curado, minha mão tinha um problema e Deus me curou. Que bênção, irmão. Aí chegou uma irmãzinha, aí conta a bênção, irmã. Aí, pastor, eu fui salvo. Aí ele, conta a bênção, irmã. Ela, pastor, eu fui salvo. Aí ele, próximo. Querido, a maior bênção é que Deus nos salvou. Amém? Então não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem, que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo, naquilo que prova. Mas aquele que tem dúvidas, se comer, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é por fé, é pecado. Então Paulo está falando o seguinte. Ei, meu irmão, vocês têm maturidade? Presta atenção. Tudo é consagrado a Deus. Tudo é de Deus. Deus criou todas as coisas. Então tudo é de Deus. Então não é coisa consagrada, coisa aquilo que vai nos fazer mal. Por quê? Tudo é de Deus. Nós dizemos que em nome de Jesus, agora não há mais condenação. Em nome de Jesus, agora o poder do mal não está mais sobre as nossas vidas. Jesus nos purifica. Por isso que Paulo foi picado pela cobra. A cobra não matou Paulo, o veneno da cobra. Porque Paulo é consagrado a Deus. Sua vida é consagrada a Deus. Nós somos consagrados a Deus. Ah, pastor, mas se o mundo está oferecendo? É lógico que nós devemos ter a consciência. Se nós tivermos, sabermos que aquilo ali foi consagrado a alguma coisa mal, por que eu vou por que eu vou me ater a essas questões? Por que eu vou correr o risco, Como o Senhor Jesus diz, não tentarás o Senhor, meu Deus. Sabendo que aquilo ali tem outro domínio do mal, Deus nos fez prudentes. Ele diz, sedes prudentes. Então eu não vou fazê-lo, eu não vou me contaminar. Mas é entendendo que tudo que eu faço para a glória de Deus. E se o meu irmão está escandalizado, está achando isso, aquilo, eu vou sentar com ele, vou orientar, vou conversar, vou buscar levar meu irmão à maturidade. E o que Paulo aqui no capítulo de número 14, ele está passando para mim e para você, queridos, é que nós devemos, cada dia mais, nos aperfeiçoar em Deus, em crescimento, em maturidade, em uma vida de intimidade, de comunhão, de termos as disciplinas espirituais bem fortalecidas em nós, orando, vigiando, lendo a palavra de Deus, vigiando em Deus, buscando mais em Deus e fortalecendo os nossos irmãos. Amém, queridos? Vocês entenderam? Amém? E o meu objetivo nessa noite é trazer um entendimento desse texto. E para a glória de Deus, se Deus assim, orientou a igreja, nessa noite nós saímos com essa claridade, com esse aprendizado da palavra do Senhor. Se coloque de pé, por gentileza, nessa noite.